Romanos capítulo 8, a partir do versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nós íamos continuar no nosso assunto. Hoje eu ia falar sobre a mãe de todos os seres viventes, mas o profeta falou assim para nós, que existe advertência ao seu tempo. E como nós estamos nessa época de carnaval, aí é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque traz advertência ao seu tempo. No tempo que estamos vivendo, essas épocas dessas orgias aí, então nós trazemos a advertência. Quem sabe se não aparece algum filho de Deus que esteja nesse mundo aí perdido e veja isso aqui, né, e se volte para Deus. Veja e se volte. Mas é assim, um sábio fez uma pergunta para um garoto assim, e disse, ele fez a pergunta assim, para que lado a árvore cai? Aí o rapaz, o jovem, foi e disse assim, a árvore cai para baixo. Aí ele disse, não, a árvore cai para o lado que ela se inclina. É para onde ela cai. Ela não vai cair para o lado norte, para o lado sul, para o lado leste, para o lado oeste. Ela vai cair para o lado que ela está inclinada. Se ela estiver inclinada para o leste, ela vai cair para esse lado. Se estiver inclinada para o sul, vai cair. Vai cair para o sul. E assim segue. Você está cortando uma árvore, ali com um machado, vocês já fizeram isso. Aí você bate, quando ela começa a se inclinar, né? Aí você já sabe que ela já vai cair. Então ela vai cair para aquele lado. Aí você sai daquele lado, porque sabe que ela vai cair para ali. Então ela cai para o lado que ela se inclina. Olha o que a Bíblia diz. Aqueles que se inclinam para a carne, a inclinação da carne é morte. Aqui a Bíblia diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se a pessoa se inclina para Deus, o que vai trazer para ele? Vida e paz. Se a pessoa se inclina para a carne, o que vai trazer? Morte. Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, bebedices, adultério, fornicação. Todas essas coisas que nós estamos vendo, principalmente nesta época, é obra da carne. Então a inclinação da carne, se inclina para isto, traz morte. Então, eu quero viver inclinado para quem? Para Deus, para o Espírito Santo, porque isto traz vida e traz paz. Então a árvore só cai para o lado que ela se inclina, o rio só corre para o mar. Para onde as pessoas correm, para onde as pessoas se inclinam, é para onde elas vão. É para onde elas vão. Então eu quero estar inclinado para Deus. Tudo eu quero me inclinar para Ele. Porque diga que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimizade. A pessoa que está inclinada para a carne, ele é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. A inclinação para a carne traz inimizade contra Deus.
Mas esse mundo que nós vivemos, ele está totalmente formatado para o mal. Tudo que foi feito neste mundo é formatado para a destruição. A política está formatada para a destruição, a educação está formatada para a destruição, a religião está formatada para a destruição. Não tem nada mais corrupto, mais hipócrita e o local onde existe mais perdido do que a religião. O lugar mais corrupto, que tem mais hipocrisia, e o lugar onde tem mais pessoas perdidas, se chama religião. E a desgraça do mundo se chama religião. E a religião está formatada para levar as pessoas para o inferno. Ela foi feita para levar as pessoas para o inferno. Só dá nisso. Religião só dá inferno. Só dá morte. Deus colocou o homem lá no jardim para viver eternamente. Mas ele foi atrás de coisas que Deus não queria. Foi atrás do pecado. Caiu. Foi se vestir de quê? O homem estava lá na inocência e na pureza. Vivia nus e não se vergonhava. Bota duas crianças nuas. Duas crianças de 1 ano. Um homem e uma mulher. Para ver se tem alguma malícia entre eles. Porque ali existe inocência e existe pureza. Naquelas duas crianças. Então não existe malícia entre eles. Adão e Eva viviam na inocência e na pureza. Mas quando cai no pecado, a primeira coisa que vai fazer é tentar cobrir a nudez com folhas de figueira. Folhas de figueira simboliza a religião. Nudez simboliza pecado, vergonha. As pessoas estão atrás de cobrir a sua nudez, a sua vergonha, a sua sujeira, através de religião. Mas não vai dar em nada. Murcha e seca. Expõe a nudez, expõe o pecado. Vamos ver. É onde está a hipocrisia, onde está a corrupção, onde está os perdidos. Tudo isso começou como? Porque assim, a Igreja Católica, ela foi quem fez o calendário que você tem aí, chamado calendário gregoriano. Esse calendário que a gente tem aí. Então esse calendário no Brasil, ele foi feito justamente pela Igreja Católica para fazer assim. A quaresma sempre vai começar depois do carnaval. A quaresma, a quarta-feira de cinza, começando a quaresma. Porque eles já botaram ali, porque o intuito deles era o quê? Era colocar a quarta-feira de cinza depois da terça-feira gorda de carnaval, para trazer o povo para a igreja, na quarta-feira. Porque o povo estaria arrasado da carne, gastou dinheiro, fez isso, fez aquilo, vai correr para a igreja, para a religião, para fazer penitência, para ver se purga, para ver se limpa os seus pecados. Como se isso valesse alguma coisa. E todo ano a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Amém. E todo ano a mesma coisa. Todo ano as mesmas atitudes, todos os anos as mesmas coisas, todos os anos eles vão praticar isto, e na quarta-feira de cinza a igreja vai estar lotada. A igreja estará lotada de gente, para receber uma cinza na testa. Como se aquilo valesse alguma coisa, não vale nada. É porque isso é a desgraça da religião. Religião não tem força de nada, não tem força de mais nada. É pastores ricos, pastores cheios de vida boa. As pessoas estão totalmente desacreditadas, gente. Totalmente desacreditadas. Mas por haver a mentira, se existe a mentira, existe a verdade. Por existir charlatões, ricos, tudo isso, existe pastores verdadeiros. A verdade nunca vai deixar de existir porque está cheio de mentira o mundo. Porque está cheio de falso mundo, a verdade vai deixar de existir? Nunca! Ela vai continuar.
ela vai continuar. Então a Igreja Católica colocou ali no calendário assim: vamos botar a quarta-feira de cinza, depois da terça-feira gorda. Porque eles passam uma semana, eles começam na sexta, já começa na sexta, né? Abaixa a sexta, o sábado, o domingo, a segunda e a terça. Aí eles vão se arrasar. Vão ficar arrasados. Beberam demais. Fizeram tudo que não presta. Se inclinaram para a carne. Aí quando for na quarta, a gente faz uma maneira de se ter uma penitência e de dizer para eles que os pecados deles estão perdoados dos 5 dias que eles ficaram na carne, se separaram e se afastaram para satisfazer as obras da carne. Nós vamos fazer desta forma. Então era assim: vá, pode ir. Vão para os bacanais, para as orgias, luxúria, para a lascívia. Retire-se para a carne. Mas na quarta-feira volte para cá. Quarta-feira venha porque vai começar a quaresma. Vai começar a quaresma. E aí vocês vão receber uma cinza na testa assim, ó. E os pecados de vocês lá, que vocês cometeram no carnaval, apaga. Isso não arranca desejo de pecar. Só quem arranca desejo de pecar do ser humano é Cristo. Só quem transforma o ser humano é Cristo. Só quem modifica o ser humano é Cristo. Só quem muda o ser humano é Cristo. Eles vão para a igreja, vão para a igreja, recebe a cinza, recebe, mas no outro ano continua de novo. Isso é a desgraça da religião. A religião é a pior desgraça que existe no mundo. Então vão lá para as festas, moças vão perder as virgindades, vão engorde a carne na terça-feira gorda, vão lá, maridos traem suas mulheres, mulheres traem seus maridos, faça tudo que não presta. Mas na quarta-feira, venha para a igreja. Venha para a igreja. Vai receber uma cinza e terá 40 dias, porque a quaresma é assim, começa quarta, aí até aquele domingo de Ramos, 40 dias. Eles agora estão fazendo 44 dias, porque até a quinta-feira dá mais 4 dias, 44 dias. Aí eles fazem isso aí, para o povo fazer penitência, a hipocrisia, e dizem que vão fazer jejum, e vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas nem fazem isso, não fazem nada disso. É só desgraça de ritual, de religião, que colocou no calendário dessa forma, para que as pessoas pudessem estar no carnaval, pulando carnaval, fazendo tudo isso. Mas quem morrer nessa condição vai entrar sambando no inferno. Essa é a condição. Amém, irmãos? Amém. Então veja só. Isso é por causa da desgraça da religião. Mas é assim, a Bíblia diz assim: o pecado por não receber a justa retribuição na hora, o coração dos filhos dos homens estão destinados a praticar o mal. Então as pessoas praticam o pecado, praticam isso, praticam aquilo, mas não recebem a justa retribuição na hora. Então, por não receber a punição na hora, então eles continuam a praticar o mal, a praticar o pecado. Mas Deus não tem o culpado por inocente. A Bíblia diz também. Deus não tem o culpado por inocente. Se morrer como culpado, se morrer em pecado, não será inocente, está perdido. Está perdido. Então veja só. Aí chega essas épocas. Aí tem os evangélicos que vão se retirar para os retiros, chamados retiros profanos. E aí eles
se é de bater firme contra o pecado e dizer que isso não presta, que isso não vale nada, que isso é obra da carne, que isso é sujeira, podridão, aí eles vão se retirar para fazer o carnaval deles, para fazer a maneira deles. Aí agora os evangélicos já estão assim, carnaval para Jesus, nós vamos ter que ganhar as pessoas para Jesus através do carnaval. Isso é tudo hipocrisia, sujeira e imundícia de religião. E aí, vão lá e fazem assim. Crente também pula carnaval. O lema é esse. Crente também pode pular o carnaval e fazer o carnaval para Jesus. Gente, aquilo está dentro do coração das pessoas, a vontade de pular carnaval. Mas eles não querem se expor lá para o mundo, então eles vão fazer o carnaval deles também. Vão fazer o carnaval deles, a maneira deles. Não. A Bíblia diz assim, aqueles que se inclinam para a carne não pode agradar a Deus. São inimigos de Deus. A inclinação para a carne é morte. Então, inclinação para a carne é morte. Eu tenho que me inclinar para Cristo, eu tenho que me inclinar para a vida, eu tenho que me inclinar para Ele. Agora, você tem o seguinte, Satanás, ele tem suas maneiras de operar, e Satanás é assim, ele sempre muda a estratégia. E a estratégia de Satanás é a sedução. Ele trabalha hoje com a sedução. Ele não trabalha com a perseguição, ele trabalha com a sedução. Antigamente ele trabalhava com a perseguição. Ele pegava os cristãos, usando o Império Romano, e mandava jogar na arena para os leões devorar. Mas hoje, não. Ele trabalha com a sedução. Ele trabalha com a contaminação, não com a perseguição, porque se ele for perseguir, fica pior. Mas ele usa a sedução e a contaminação para levar as pessoas à perdição. É desta forma que ele trabalha. Aquilo é a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eu falei aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás é um espírito. Ele não pode entrar em contato com você no físico, porque ele não pode tocar, não pode apalpar. Então ele vai ter que usar alguns trunfos. Ele vai ter que usar aquilo que ele tem para poder levar as pessoas à morte, à perdição. Estão entendendo? Como um espírito ele não pode pegar, não pode apalpar, não pode entrar em contato direto com você. Mas ele vai usar coisas e pessoas. Estão entendendo? Ele vai usar coisas e pessoas. Lá no Éden ele usou a serpente para realizar o seu propósito. Aqui ele usa várias coisas. Então ele vai pegar uma mulher e vai jogar ela na avenida e expor ela de forma animal. Luxúria, isso aí se chama luxúria. Colocar seu corpo de forma animal, como se fosse nu. Nas avenidas, para rebolar. Ele vai usar o que ele tem para usar. A estratégia dele é usar o que ele tem para levar milhões e milhões à perdição. Perseguição não, mas sedução e contaminação. Ele vai fazer isso. Esta é a estratégia do diabo hoje. Carnaval, festa, mulheres bonitas, famosos, vão colocar nas avenidas. Vai ser sujeira, orgias, imundícia, luxúria para todo lado, lascívia para todo lado. É a minha estratégia de sedução que eu vou usar para levar as pessoas à perdição. E é assim que ele faz. E é desta maneira. Desta maneira. Lá na época de Noé, o profeta disse assim, aquela era a era científica e da prostituição.
Veja se não está acontecendo também isso hoje. A era científica e a era da prostituição também. Mas como foi que Satanás usou lá para levar os filhos de Deus à queda? Ora, mulheres bonitas e formosas, as belas e agraciadas, as filhas caimitas. Da mesma forma hoje. Exposição de carnes nas avenidas. Gasta-se milhões e milhões naquilo que não é pão, porque gasta dinheiro naquilo que não é pão. Milhões e milhões são gastos. Hoje, nessa era científica, a era da prostituição. E assim Satanás, ele sabe trabalhar e usar as estratégias corretas para derrubar as pessoas. Satanás não usa mais gadareno não, gente. Fazer pessoas correr nu pelo cemitério é uma raridade quando você vê um negócio desse. Ele bota a mulher nua na avenida hoje. Mas aquela coisa que ele fazia, dificilmente você vê ele fazendo hoje. Mas a sedução e a contaminação, aí ele usa bastante para levar as pessoas à ruína e à perdição. Contamina a igreja, contamina a sociedade, contamina tudo. Para levar as pessoas à perdição. Então você tem hoje nós estamos vivendo a era científica e a era da prostituição. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que vai usar coisas para o mal, para levar as pessoas à perdição. Como eu já falei, até uma relação entre um homem e uma mulher pode ser mal, mas pode ser bem quando é feito depois do casamento, mas pode ser mal quando é fora do casamento. Então, fora do casamento só existe 3: prostituição, fornicação e adultério. Aí a Bíblia diz: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele vai pegar a mesma relação que um homem e uma mulher pode ter casado, que é para o bem, que é divino. Quando estão casados, que é para o bem, que Deus diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isto está bem, mas ele vai usar essa mesma relação para fazer coisa errada, para levar as pessoas para o inferno, para o mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como ele é espírito, não pode fazer direto, não pode tocar nas pessoas, ele vai usar as pessoas para isso. Ele vai usar as pessoas para isso. Então ele usa. Por isso que ele é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele conheceu o bem lá no céu. Estava à destra de Deus, era o querubim ungido. Desceu para a terra para colocar só o mal e o mal, e levar as pessoas a comer deste mal, a se alimentar deste mal, e levar as pessoas à perdição. Estão entendendo? Levar as pessoas à perdição. Então, se você pensar, várias coisas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora ele pegou um país que ele disse assim: esse país eu vou usar. Existem 2 espíritos nesse país aqui, que é o carnaval e o futebol, para levar as pessoas à ruína. Porque aqui, a Globo está dizendo que alegria, o carnaval é uma alegria, olha só como é uma alegria. Mas lá nos outros países eles estão dizendo assim: quanto imoralidade existe nesse país. Os lá de fora aqui que estão dizendo, sabe o quê? Isso é um bando de imoral. Mas a Globo está dizendo, que coisa linda, que coisa maravilhosa, o carnaval faz isso, o carnaval faz aquilo. Sabe o que é carnaval? Carnaval quer dizer a retirada para a carne, para satisfazer a carne. Os que estão na carne se inclinam para a morte.
Então a mesma coisa que você... É a mesma coisa de dizer assim, carnaval é inclinação para a morte, para a perdição. Era os carnevales, quer dizer, retirada para a carne. Se retirar um pouquinho para satisfazer a carne. E a morte está ali. Se morrer nessa condição, vai para o inferno. Se morrer nesta condição, está perdido. Então, muitos interpretavam como adeus à carne. Carnaval quer dizer adeus à carne. Folias, orgias, lascívia, expor seu corpo de forma animal. Animal. Então assim, a mídia está dizendo assim, vai trazer muito lucro, vai trazer muitos turistas, vai trazer isto, vai trazer aquilo, mas os danos que vão causar será irreversível. Causa mais prejuízo do que alegria. Traz mais sujeira e imundícia do que coisa boa. Os prejuízos serão maiores do que os lucros. Estão entendendo? Os prejuízos serão maiores do que os lucros. Mas vá hoje na mídia, na internet, que estão fazendo como se isto fosse uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. É a alegria do povo, é os foliões, mas trazendo destruição para as famílias. Os adultérios, as fornicações e as prostituição que vão acontecer neste dia. Diz que teve uma moça que beijou mais de 50 homens. Tá famosa. Ah, isso vai ser bonito para a Globo vai achar isso tão bonitinho. Esse lixo vai achar isso tão bonitinho. Mas isso é destruição. Deus não criou o ser humano para isso não, gente. Para estar beijando um e o outro não. Quantas mulheres Deus trouxe para Adão? Será que Deus fez Adão dormir? Diz, eu vou trazer uma para ele experimentar, se não prestar eu dou outra. Eu dou outra, não, eu trouxe uma, quando trouxe aquela, disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Trouxe uma mulher para um homem, e o homem com uma mulher, e uniu. O Satanás é estrategista. Vai levar as pessoas para a perdição, gente. A árvore do conhecimento, do bem lá no céu, do mal aqui na terra. E Satanás vai levar você a conhecer o bem? Será que Satanás vai chegar para a pessoa e vai dizer, eu era um querubim, lá era tão bom, a coisa era tão maravilhosa, lá eu ficava dentro de Deus, não tinha lugar melhor do mundo, ele vai dizer isso? Mas ele sabe o que é o bem. Mas ele não vai dizer isso não. Ele vai dizer assim, não, quero nada com Deus não, vem para cá, tem prazer maior, tudo isso te darei se prostrado me adorares, te dou prazer, te dou fama, te dou dinheiro, te dou tudo isso. Ele vai mostrar o mal, gente. Os bestas na internet achando que Eva comeu uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera. As igrejas. Gente, o profeta veio revelar para nós o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o que esta árvore usou, a serpente, para levar Eva à queda. Nós sabemos muito bem o que é, mas estou pensando que comeu, chegou lá, comeu, e pecado fez para saber que estava nu. Hein? É distribuir, quinca, é pegar agora frutas e distribuir nas avenidas do carnaval para as mulheres se cobrirem. Ou mesmo ali na igreja batista, ali na assembleia, que as mulheres se cobrem. Fruta faz saber que você está nu.
Gente, só o Espírito Santo faz uma pessoa cobrir a nudez. Só o Espírito Santo faz. Só o Espírito Santo. Quando eles comeram do fruto, souberam que estavam nus. Nós já explicamos isso aqui, não vou mais me ater nisto. Falar agora para não perder o foco aqui, mas é um povo sem revelação, não sabe de nada, não sabe nem quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí chegaram, está na internet aí o maior auê, está acontecendo um avivamento nos Estados Unidos, na Universidade de Ausbury. O povo está correndo para lá e está ficando adorando. Aí quando você vê gente tatuada, gente com cabelo cortado de todo jeito, mulher de calça comprida de todo jeito. Gente, tu já viu um avivamento para não acontecer arrependimento e mudança de vida? Eu vi um que tinha um cabelo só assim, um risquinho assim, ó, amarrado aqui, um tupetinho aqui. Tá lá orando, o Espírito Santo está aqui. Gente, quando o William Branham foi à África, que é a África King, que é aquelas mulheres nuas, porque lá os costumes delas, elas ficar com os seios de fora. E ele estava lá pregando, aquele monte de mulher lá. Quando aquelas mulheres se converteram, gente, elas correram. Aceitaram a Cristo, elas fizeram assim, ó. Correram para se vestir. Porque o Espírito Santo abriu os olhos dela para ver que estava nua. Mas na condição de pecado elas não estavam vendo, viviam lá na África, daquela maneira, com os seios de fora. Mas quando aceitou a Cristo, 30 mil naquele dia aceitou, elas fizeram assim, ó, correram para se vestir. Isso é avivamento, mudança de vida. Você já viu Deus trazer um avivamento sem que não haja mudança de vida, sem que não haja arrependimento, sem que as pessoas não progridam para o melhor? Você viu dizer que avivamento é um monte de pessoas se reuniu, começou a adorar, sentir emoções, sentir isso e aquilo, ficaram lá, o avivamento está acontecendo. Tem gente aqui do Brasil correndo para os Estados Unidos para ver, o avivamento está acontecendo. Que avivamento? O povo está cego. Mas Satanás também é estratégico nisso, gente. Unção não é emoção, gente. Espírito Santo não é emoção. Espírito Santo é vida rendida à palavra. É vida de obediência à palavra. Isto é o que é o Espírito Santo da vida de uma pessoa. Espero que a pessoa que tenha ouvido, que esta é uma advertência ao seu tempo. Aos tempos que nós estamos vivendo de carnaval. Mas é assim, já vou terminar. Esse é o país da devassidão e da imoralidade, gente. Se você pensar, esse país lá fora é conhecido como devasso e imoral. Justamente por causa do carnaval. É os dois espíritos que mais atraem pessoas. É o carnaval e o futebol. Então Satanás vai pegar artistas, vai pegar pessoas e vai trazer como modelo. É assim que ele usa. Para propagar esse modelo, para seus influencers. Os influencers, né? Influenciadores, influenciadoras. Os influenciadores da maldade. Para as pessoas copiarem esse modelo e ter como fã. São fãs. E aí ele leva multidões à perdição através desses influenciadores. Mas nós somos influenciados por Cristo. Nós se inclinamos para o Espírito, para as obras de Deus. Porque a inclinação para a carne é morte. E é desta forma. Este é o mundo que nós estamos vivendo, formatado para destruir vida. Formatado para acabar com as vidas. Tudo que está aí no mundo foi feito para destruir as pessoas.
Aqueles que conseguem encontrar a vida, Cristo, saem deste mundo para viver uma vida com Cristo. Aqueles que não, caminham para a morte. E a morte está lá fora. É melhor estar com Cristo, vida, do que as tendas da perversidade. É melhor ser um tapete na casa de Deus, do que estar lá nas tendas da perversidade. Não é verdade? Então é isso. Que Deus nos ajude a nunca se inclinar para a carne, a nunca se retirar para a carne, e nunca ser religioso, mas sermos cristãos. Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao Altíssimo. Grandioso Pai, Tu és a nossa força. Tu és a nossa força. Que nós possamos se inclinar para Ti e correr para Ti. Assim como os rios correm para o mar, e assim como a árvore cai para o local que ela se inclina, nós queremos correr para Ti e se inclinar para Ti. Se inclinando para Ti, nós cairemos nos Teus braços. E correndo para Ti, nós corremos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o mundo corre para os atrativos diabólicos, para a devassidão e para a imoralidade. Mas nos ajude, Pai. O mundo se retira para a carne, as igrejas se retiram para os retiros profanos, onde as mocinhas vão banhar com os moços juntos. Mas nós se retiramos para servir a Ti. O mesmo evangelho para os velhos é o evangelho para os jovens, Senhor. O prazer do crente tem que ser a Sua palavra, a Tua palavra. Então ajuda, Pai. Ajuda aqueles que querem, meu Deus, querem viver uma vida para Te honrar, uma vida para Te glorificar, uma vida para Te exaltar, se afastando de tudo aquilo que é inclinação para a carne. Ajuda os Teus filhos nesta jornada, nesta caminhada. Batalhas e lutas todos os dias. Todos os dias. Mas revista-nos do Teu poder e da Tua força. Para vencermos. Para sermos vencedores. Ajuda cada um. Se houver mais uma semana, nos dê força, coragem, ânimo e fé. E ajuda os Teus filhos esparramados pelo mundo inteiro. Esparramados pela nação, pelo estado e pelas cidades. Ajuda os Teus filhos. Dá força, coragem, ânimo e fé.